Paz do Senhor Jesus. Estava eu lendo aqui a Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 12, e Deus falou no meu coração através dessa palavra sobre o pecado, sobre as consequências do pecado e como nós fazemos para desvencilhar dos nossos pecados e colocar em outros a culpa dos nossos pecados. Isso eu estava lendo aqui a Bíblia e eu percebi que isso vem desde que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. E lendo esta palavra, capítulo 3, versículo 12, quando Eva comeu do fruto proibido, que Deus havia ordenado para que não comesse, eu aqui em capítulo 12, quando diz que eles já haviam comido do fruto, proibido, então eles se esconderam de Deus, e quando Deus aparece, diz aqui no capítulo 12, eles se esconderam, e no capítulo 12 está dizendo, quando Deus chama por Adão que ele se esconde, Deus faz essa pergunta para Adão: por que ele comeu do fruto que ele havia ordenado para que eles não comessem? Aí Adão aqui inventa a desculpa para o seu pecado que ele havia cometido, que diz assim: então disse a Adão, respondendo ao Senhor: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha mais, capítulo 13. E disse o Senhor Deus à mulher. Então Deus foi questionar a mulher, por que fizeste aquilo, Por que fizeste isso? Deus pergunta e disse à mulher, responde a Deus: a serpente me enganou. E foi aqui que Deus falou ao meu coração. Quando nós pecamos, nós temos essa mania de acusar outros para tirar de nós a nossa culpa, o nosso pecado. Porque aqui, percebe aqui que quando Adão pecou, que Deus pergunta para ele, olha em quem que ele joga a culpa: a mulher que me deste por companheira. Ele não disse: Senhor, comi porque quis comer. Ele jogou a culpa em quem? Na Eva. Porque quando nós olhamos aqui nos versículos anteriores, em capítulo 2, versículo 16 e 17, Adão não era inocente. Ele comeu porque ele quis. Não foi porque, Senhor, a mulher que me deste por companheira me obrigou a comer. Não. Ele está aqui, ele está tirando a culpa dele e jogando em Eva. Porque em capítulo 2, versículo 16 e 17, aqui está dizendo que o Senhor ordenou ao homem, dizendo que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, mas somente da árvore do fruto proibido não comerás. Aqui ele estava bem explicado. Deus disse a Adão: você pode comer todas as frutas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Ou seja, Adão, ele sabia muito bem. Então não foi culpa de Eva, Porque quando Deus pergunta a ele, ele quer tirar a culpa dele e jogar na companheira que Deus deu. Ele aqui, como se fosse a companheira. Então ele tirou o pecado, a culpa do pecado dele, e culpando Eva. E quando Deus questiona a Eva porque Eva comeu, Eva também faz o mesmo que Adão. Culpa a serpente de ter enganado. Mas como assim enganado? Vocês não sabiam? Deus já havia dito: comerás de toda a árvore, porém do fruto do proibido não comerás. Ou seja, os dois sabiam que não poderiam comer. E mesmo assim cometeram o pecado da desobediência. E quando nós cometemos o pecado da desobediência, nós temos essa tendência de culpar outros por nossos erros.
Então, que esse ano de 2021 possamos meditar, possamos assumir nossos próprios erros e dizer: não, eu errei, eu pequei, porque foi culpa minha. Não colocar outros. Ah, mas eu fiz isso porque foi fulano que me obrigou, porque foi fulano que me pediu, porque foi fulano que me falou. Não, eu fiz isso porque eu fiz isso, eu errei, eu pequei. Então, que esse ano nós podemos refletir sobre isso, sobre as consequências do pecado, né? Porque aí aqui teve as consequências, né? Quando Adão ouve a voz de Deus, Adão se esconde, corre para se esconder de Deus. Por quê? Aqui já começou a consequência do pecado. Já começou a separação de Deus para com o homem. E o que separa nós de Deus é o pecado. Então aqui foi o começo da separação, a queda, né? A queda do homem. Porque Adão havia cometido o pecado, mais Eva, então eles se sentiram culpados, eles conseguiram enxergar o pecado deles, então, consequentemente, eles quiseram se afastar de Deus por causa do pecado, e é isso que o pecado traz para nossas vidas. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele tira de nós a comunhão que temos com Deus. Então, que possamos esse ano ficar firmes na presença do Senhor e que possamos assumir nossos erros, nossos pecados e ser mais obediente à palavra de Deus. Possamos ter comunhão com o Espírito Santo para que possamos ouvir e entender aquilo que Deus está falando com nós e pedir misericórdia a Deus para que possamos, ao ouvir e entender, obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus, porque não adianta nós ouvirmos e nós entendemos o que Deus está falando, mas nós não obedecemos. Então, que esse ano possamos ouvir, entendermos e obedecermos a voz de Deus. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe.